Bom dia a todos, o meu nome é Carlos Galeano, sou engenheiro de aplicações da Bentley Systems na área de TLI. Estamos aqui reunidos para mais um seminário da série de seminários sobre o Power Civil for Brasil, hoje apresentando corredores. Este seminário tem o objetivo de oferecer uma introdução à modelagem de corredores. Se você já é um usuário do Power Civil for Brasil ou Inroads e domina o Roadway Designer, nada se perde, pois esta tarefa apenas ficou mais fácil e interativa. Se você tem se debatido com o Roadway Designer, não vai se debater mais. Este seminário é dedicado à nova Select Series 3 do Power Civil for Brasil. A atualização que traz a nova tecnologia Open Roads, a tecnologia que suporta os produtos Power Inroads, Power Geopack e Power Civil for Countries, onde se encontra o Power Civil for Brasil. Bem, a primeira ação para criar o corredor é anexar como referência o seu arquivo do modelo digital de terreno e o arquivo da geometria. Isso significa que estamos em um arquivo DGN exclusivo para armazenar o nosso novo corredor. Selecione o modelo digital de terreno e mude a opção Override Symbology para Yes na caixa de propriedades do elemento. Assim, você pode sobrescrever o modo de apresentação da superfície. Em seguida, assegure-se de tornar a superfície o Terrain Model ativo. Selecione o traçado e, na caixa flutuante de comandos, escolha Create Corridor. Você também pode selecionar o comando a partir da Task Corridor Modeling. Muito bem. Agora, identifique o traçado e clique com o botão direito para definir o perfil ativo. Agora, defina o nome do corredor. Vamos colocar aqui Via Norte. Pronto. O corredor é criado. Em seguida, a ferramenta quer saber qual a template, seção tipo, que pretende usar. Pressione as teclas Alt e Down Arrow para acessar a sua biblioteca de templates. Entre as templates oferecidas, escolha a seção desejada. Depois de selecionar a seção, aceite a seleção. Em seguida, a ferramenta pede que você defina a estaca inicial. Pressione a tecla Alt para bloquear automaticamente na estaca 00. Agora vamos digitar o valor da estaca final. 37 mais 952. Agora o valor do Drop Interval para 5 metros, a distância da transição mínima antes do drop template e também a distância mínima da transição depois do drop template. Em seguida, aceite e o corredor é construído. O corredor é criado em um modelo 3D, o qual é referenciado automaticamente ao seu modelo 2D. Você pode visualizar ambos os modelos simultaneamente, ao configurar uma janela de vista para exibir um dos modelos. Então, vamos abrir aqui uma nova janela de vista. Na caixa View Attributes, na seção View Setup, vamos escolher o modelo a ser apresentado. Fit View, vamos aproximar aqui da superfície. Também vou mudar o modo de apresentação da superfície. Aqui no modelo 3D. Vamos rotacionar para uma posição mais agradável, uma posição melhor para visualizar o nosso projeto. Agora vou escolher um modo de renderização, vamos colocar no modo Illustration, Default, aproximar um pouco mais, observe o tipo, os materiais já associados a cada componente. Vamos ajustar um pouco a iluminação para melhorar a visualização. Aqui temos as duas janelas, uma janela, a janela 1, exibindo
o modelo 2D, enquanto a janela 3 exibe o modelo 3D. Agora vamos continuar o nosso projeto iniciando o trecho norte, a ponte. Identifique o traçado e clique com o botão direito para definir o perfil ativo. Vamos definir o nome. Agora a template, o ponto inicial da template. Vamos definir a estaca inicial. E agora a estaca final desse segundo trecho. Também para uma estaca específica, o drop interval, vamos manter os mesmos valores também para as distâncias mínimas de transição. Nesse momento temos dois corredores distintos, usando a mesma seção tipo. Porém, agora vamos adicionar uma diferente seção no corredor existente e criar uma transição entre elas. Muito bem, vamos aqui visualizar os dois corredores. Desculpe, os dois trechos desse corredor. O corredor é único, é o único corredor que temos aqui. Bem, agora nós vamos usar a ferramenta Copy Template Drop, pois, na verdade, vamos usar a mesma seção e modificar as larguras das faixas. Então, vamos localizar aqui o Template Drop. Ele já busca pela seção tipo utilizada nesse trecho. Apenas defino a estaca inicial. Vamos colocar aqui 39 mais 000. E a estaca final, vamos colocar aqui 39.620. Confirmar, está criado o terceiro trecho. Para editar a template, selecione o comando Edit Template Drop. Vamos buscar aqui, Copy Template, aqui W1, Edit Template Drop. Identifique e aceite a Template Drop. A template usada é exibida na caixa de diálogo Editing Roadway Designer Template Drop. Com a ferramenta Create Transition, nós vamos criar a transição, mas primeiro vamos ajustar aqui as distâncias do bordo com relação ao eixo. Observe que a faixa da direita é mais larga do que a distância original. Agora sim, com a ferramenta Create Transition, identifique a primeira template drop e depois a segunda. O trecho de transição é criado automaticamente. Todavia, a transição do bordo não acontece devido à restrição horizontal que existe nesse ponto. Para editar esta restrição, use o comando Edit Transition. Identifique e aceite o trecho de transição. A caixa de diálogo Edit Transition abre mostrando a interligação entre os vértices das templates. As seções podem ser facilmente movidas para uma melhor visualização. Caso um dos vértices não esteja interligado com outro vértice, ele será destacado. Você também pode modificar uma interligação ou removê-la, e então criar uma outra ligação. Na janela seguinte, vamos testar a transição. Observe que ao deslocar o ponto de transição, o teste de transição, nada acontece. Então, no vértice do bordo direito, vamos excluir a restrição horizontal que ele possui em relação ao eixo. Agora, testando novamente aqui no quadro de testes do canto inferior esquerdo da caixa, observe como a transição acontece suavemente. Clique OK. Pronto, a transição é ajustada. O comprimento e a posição da transição podem ser editados ao selecionar o trecho da transição com a ferramenta Element Selection. Nesse momento, você pode editar os campos das estacas inicial e final. Por exemplo, basta clicar aqui, o valor está definido para 39 mais 000, vou mudar para 38.950. Observe como a transição é ajustada automaticamente.
Pressione Ctrl Z se você quiser desfazer a operação. Muito bem. Agora vamos anexar o outro corredor da via norte-sul e os arquivos das pontes de ambas as vias. Vamos buscar aqui o arquivo SB Bridge and Walls, NB Bridge and Walls, seria a rodovia norte-sul, o lado norte-sul. Aqui está, já anexado como referência. Agora vamos nos aproximar aqui da posição das duas pontes e vamos observar que aqui no início da ponte do trecho sul-norte, a interferência observada nesse trecho sul da via pode ser editada para acomodar as necessidades do projeto. Então vamos abrir aqui uma janela auxiliar para publicar a seção transversal dinâmica e observar com mais cuidado essa interferência. Vamos acomodar as janelas de vista. A janela de vista é configurada para exibir parâmetros de controle e comandos que facilitam essa visualização das seções. Então vamos voltar aqui para a estaca, onde inicia a ponte. Vamos retornando aqui os passos. Observe como o talude do bordo esquerdo interfere com o muro colocado ali. Vamos mudar os parâmetros aqui das propriedades da janela da seção transversal para poder, por exemplo, ver os volumes, a área da seção. Vamos desligar aqui agora os parâmetros. E vamos, você pode ainda mudar, se você quiser, o exagero vertical, a proporção da plataforma na janela de vista, né? A ocupação da tua seção na janela de vista. E também pode ajustar a vista manualmente com o zoom que você desejar e em seguida fixar esse zoom ligando a opção Center on Current Offsets. Então, por exemplo, aqui quero pegar as duas vias, abro aqui View Properties e ligo a opção. Então agora quando eu me desloco pelas estacas, eu mantenho a mesma abrangência da minha visualização na seção transversal. Agora vamos observar um pouco mais para cima, mais ao norte das duas vias. Vamos dar uma olhada aqui em cima e ver que também aqui a gente tem um problema com interferência dos taludes. Nesse ponto eu vou anexar o arquivo da drenagem. Vamos abrir. Observe que também eu tenho a interferência dos taludes com os dispositivos de drenagem. Tudo isso você pode administrar individualmente, diretamente sobre os componentes, os elementos do corredor. Todo dispositivo de drenagem ou qualquer instalação que você tenha, ou uma obra de arte especial, você pode modelar não somente com as ferramentas do PowerCivil, mas também com as ferramentas de modelagem do MicroStation. E qualquer elemento que seja apresentado como um elemento gráfico dentro do arquivo DGN será visualizado por todos os comandos do PowerCivil for Brasil. Então aqui no caso eu estou localizando uma caixa, usando o comando para localizar a seção transversal numa estaca específica, interativamente sobre o corredor. Então consigo ver os meus bueiros, as interferências dele com o meu projeto. Eu posso utilizar, por exemplo, de cotas temporárias para poder colocar algumas orientações, não só de declividade como de offset, para observar a relação desses dispositivos com a minha plataforma. Vamos remover aqui as cotas temporárias. Agora vamos ajustar aqui a janela de vista 8
aqui embaixo para a gente resolver esse problema da interferência do talude com o muro que foi construído aqui na cabeceira da ponte. Vamos ajustar essa vista, esse modelo 3D, aproximar um pouco mais aqui, para corrigir. Vamos colocar a janela 1 também com a visualização, só que em planta, do mesmo ponto, para que a gente possa acompanhar por diversos ângulos essa modificação, essa alteração. Vamos também aqui na janela da seção transversal, atualizá-la para que ela exiba a estaca onde nós queremos trabalhar. Vamos colocar aqui onde aparece bem o muro. Com o comando Target Alias, identifique o corredor que você deseja alterar. Na caixa de diálogo Target Aliasing, selecione as superfícies ou corredores que o seu corredor deveria considerar no painel do lado esquerdo. Então, aqui vamos pegar a superfície do corredor North Boundary, aqui está o corredor sul e o terreno existente. A superfície colocada mais alta na lista tem prioridade mais alta. Muito bem, observe que agora sim o corredor foi ajustado ao muro. Aqui temos um pequeno, ainda o talude invade devido à distância utilizada no Template Drops, mas isso quando você for publicar o modo executivo, onde ele tem mais precisão, essa parte vai desaparecer, porque a distância de uma template para outra será menor e o triângulo não será criado. Nessa posição aqui, observem já pela seção transversal, pode ver como o talude foi cortado devidamente. Todavia, do lado esquerdo, o talude, ele está fora, o muro não atinge ainda uma parte ali na cabeceira da ponte, e aqui no arquivo de referência da ponte foi criado um elemento, um shape, para definir esse corte que chega próximo do muro. Esse aqui é o suficiente para dar a distância necessária para fazer o corte do talude. Vou copiar o shape para dentro do arquivo, no caso de eu precisar modificar a forma do shape para que ele atinja um outro setor do talude, por exemplo. Com a ferramenta Clip Reference, identifico o corredor, identifico o shape, clico com o botão direito se não tiver nenhum outro elemento e o corredor é ajustado. O talude agora é cortado naquela posição. Aquele pedaço de talude que ficou ainda refere-se à distância do Template Drops. O comando Corridor Objects permite que você gerencie todos os aspectos do corredor selecionado, incluindo as referências de corte. Então, tenho aqui a opção Make Edit. O elemento é selecionado, eu posso mover os vértices, por exemplo, para retirar aquele pedaço de talude que não foi removido devido à distância do Template Drops. Então, modificando esse simples shape, mesmo na minha vista 2D, o meu corredor é atualizado. Observe na janela de vista número 8, como agora a situação aqui na cabeceira da ponte, o talude já se encontra perfeitamente com o muro. Vamos nos aproximar aqui do outro lado, na outra cabeceira da outra ponte, ou melhor, desculpe, da mesma ponte. Repetir a operação com a ferramenta Clip Reference, identifica o corredor, identifica o shape. O talude é cortado, ajustado. Vamos movimentar a janela de vista aqui na janela 8 para que a gente possa observar esse corte no bordo direito desta via. Muito bem. Agora o próximo passo é repetir a operação
para o encontro dos taludes no setor norte do nosso projeto. Então, vamos nos deslocar até lá, vamos aqui pela janela de vista 1. Aqui temos o encontro. Vamos também ajustar a janela de vista das seções transversais para que a gente possa visualizar aqui nas estacas finais esse encontro dos taludes. Também vamos ajustar a janela de vista 8, onde mostra o nosso modelo 3D. Nesse caso, vamos rotacionar um pouco aqui para ficar numa posição mais confortável para a visualização do encontro desses taludes. O processo é o mesmo, nós vamos repetir a mesma sequência de comandos e de ferramentas que usamos para resolver o problema do talude próximo das pontes. Então, com o comando Target Alias, seleciono o corredor. Na caixa de diálogo Target Aliasings, selecionar as superfícies, ajustá-la na ordem que elas deveriam considerar as prioridades e clica OK. Muito bem. Observe que o talude do corredor sul-norte foi ajustado em função do talude do outro corredor. São muitas as aplicações para corredores. Neste exemplo, temos um elemento complexo de geometria que define o perímetro de um platô. Nós vamos transformar isto em um Terrain Model, com a ferramenta Create Terrain Model from Element. Aqui já foi criado. Basta selecionar o Element Selection para ver o tipo de elemento. Se você selecionar o perímetro, você terá acesso a todos os parâmetros da geometria. Vamos abrir aqui na janela 2, vamos abrir o perfil para que veja como já está definido o grade do nosso platô. Basta usar a ferramenta Element Selection para selecionar os parâmetros ou modificá-los. Agora vamos selecionar aqui, desligar alguns layers, uns níveis, para que a gente possa simplesmente ver o elemento que nos interessa, aqui no caso da superfície desse platô. Com a ferramenta Apply Surface Template da tarefa 3D Geometry, nós vamos associar uma template ao Terrain Model. Identifica o Terrain Model, clica Alt e Down Arrow para abrir a biblioteca de templates. Vamos selecionar uma template para associar com o nosso terreno. Aqui está, pavimento de concreto com uma base e subbase. Aceita a seleção e ele é processado. Aqui está, todos os componentes já ficam associados ao nosso Terrain Model. Todos esses componentes, esses materiais podem ser depois computados. Com a ferramenta Apply Linear Template, poderemos aplicar templates de condições finais no perímetro do Terrain Model, para que o terreno natural seja localizado, seja encontrado. Então, depois de identificar o nosso Terrain Model, vamos selecionar aqui a template, aceitar, pressionar Alt para encontrar a estaca inicial, a estaca 0, Alt para encontrar automaticamente a estaca final. Localize o cursor do lado que você quer que sejam criadas essas condições finais. Vamos definir aqui o ângulo e pronto. Foram criados os taludes em todas as bordas, em todos os lados do nosso platô. Para controlar a posição do pé do aterro em relação à vala da via principal, que aqui podemos notar que elas estão se sobrepondo, vamos usar o comando Point Controls. É importante que você primeiro exiba as features apropriadas a esta operação, para que você possa definir o projeto com mais precisão. Vamos aqui na janela 8, abrir uma seção transversal para que a gente possa acompanhar essa mudança, essa correção. Vamos aqui definir a estaca com precisão, onde
Vamos visualizar. Vamos adiantar aqui um pouquinho. Aqui já observe do lado direito já a presença do nosso platô e olhe como o talude avança sobre a vala da via principal. Então, esse é o nosso problema e precisamos corrigir isso daqui. Então, com a ferramenta Point Controls, nós vamos identificar esse corredor do platô, para poder ser editado. Antes vamos ligar alguns níveis. Eu me referi às features, né? As features precisam ser exibidas para que a gente possa poder identificar os elementos que vão controlar. Muito bem, então Point Controls, o corredor, vamos definir a estaca inicial e final, onde ele deverá ser controlado. Agora, já definir a estaca, vamos definir qual o ponto do nosso corredor que eu quero controlar. Então, aqui na opção Point, eu vou definir que é o ponto chamado Fill. Modo Both, Control, o tipo de controle é controlado baseado em Features. Então, se eu aceito isso, ele solicita que eu identifique o corredor da via principal e, em seguida, qual que é o elemento de referência, no caso, a Feature, que vai limitar, que vai controlar esse ponto do corredor do nosso platô. Alguma distância de offset vertical e pronto. No caso, não usei o valor 0 para um deslocamento vertical, para que ele ficasse na mesma posição. Aqui está. Pela janela de vista da seção transversal, é possível ver como a feature da vala agora controla o pé do aterro. Agora podemos notar aqui nesse ponto que a vala, o modelo da via principal, ainda mantém um pedaço da vala por baixo do talude do platô. Com a ferramenta Add Clipping Reference, que já usamos anteriormente, vamos adicionar o corredor do platô como mais um elemento cortante desse corredor da via principal. Simplesmente identifico. Se não tiver nenhum outro elemento, clico no botão direito para que ele seja atualizado. Todos os parâmetros de uma template podem ser editados mesmo depois de terem sido aplicados ao corredor. Nesse exemplo, nós vamos ajustar os parâmetros do meio-fio. Então, nesse ponto aqui, eu quero mudar essa largura da sarjeta do meio-fio. Muito bem, então com a ferramenta Create Parametric Constraint, identifique o corredor, defina a estaca inicial e a estaca final. Vou usar a tecla Alt para localizar automaticamente a estaca 0 e a última estaca do nosso corredor. E agora vou escolher qual é a restrição que eu quero controlar, qual das restrições. Nesse caso é o Curb Type 3, o valor inicial, que está definido para 1. E eu vou mudar esse valor para meio, valor inicial, e o valor final, para que não haja transição, também vou manter meio e confirmo. Observe como automaticamente o componente é atualizado dinamicamente nesse intervalo de estacas que eu defini. Um corredor que já tenha sido criado pode ser reaproveitado em um projeto se ele for salvo como uma Civil Cells. A tecnologia Open Roads amplia o pacote do projeto, fornecendo recursos aos engenheiros e designers para que possam desempenhar suas atividades de forma mais rápida, aprimorada, eficiente e acelerar a conclusão do projeto. Aliado à tecnologia Open Roads, esse novo recurso permite criar layouts geométricos pré-configurados e de uso frequente em 2D e 3D, preservando as informações do projeto, bem como as suas restrições e demais aspectos relacionados. As Civil Cells são armazenadas em bibliotecas e permitem acesso rápido, podendo ser usadas de forma contínua em obras
e projetos e estradas a fim de aplicar normas, aprimorar a qualidade do projeto, eliminar a necessidade de projetar repetidamente configurações comuns. É possível criar civil cells para auxiliar na criação de interseções, canteiros centrais, rodovias de ligação, rotatórias, qualquer outra disposição geométrica necessária, como essa ligação, por exemplo, que estamos fazendo aqui do platô, do bordo do platô com o bordo da via principal. Identifico os elementos, cada um dos bordos. Se não tiver nenhum outro elemento como referência, clico com o botão direito. Dinamicamente a solução é mostrada, eu indico a direção interativamente com o ponteiro do cursor. Agora identifico qual o corredor que será o elemento cortante para a minha solução. Nesse caso são os dois corredores, o do platô também. Clico com o botão direito se não houver mais nenhum e aceito, um clique na tela para aceitar a construção. Então isso é processado e o corredor é construído. Vamos aproximar aqui deste ponto da interseção com a via principal. Aqui em planta, também quero mostrar aqui no modelo 3D. Deixa eu fazer uma rotação aqui para permitir uma melhor visualização. Dois lados, aí está a construção da interseção de forma bem interativa. Bem, o raio da solução, ou qualquer parâmetro dessa solução, pode ser modificado a qualquer momento. Basta você selecionar o elemento e editar o seu parâmetro, que automaticamente o corredor é ajustado. Então, essas modificações, você não necessariamente está preso à solução que está salva na Civil Cell. Você pode interferir a qualquer momento. Então, vamos aproximar aqui da conexão, da interseção. Observe a relação entre os taludes da via de conexão ali com o talude e a vala da via principal. Para resolver esse problema, vamos usar a ferramenta Define Target Aliasing, identificando o corredor da interseção, escolhendo quais são as outras superfícies que também deverão ser consideradas pelo corredor da interseção, no caso aqui o corredor da via principal e também o modelo digital do terreno, só que ele como um elemento secundário. Então, ao clicar, observe que o talude agora do corredor de conexão considera também a vala, o talude da via principal. Mas temos um problema ali com a altura do meio-fio do encontro da interseção da via com a via principal, da via de conexão com a via principal. Com a ferramenta Create Parametric Constraint, vamos novamente editar o corredor da interseção, definir a estaca inicial, vou usar a tecla Alt para localizar automaticamente a estaca 00. Aceito a estaca final. Agora vou escolher o ponto que eu quero controlar. Nome do ponto, Constraint Label. Nesse caso é o Curb Type 3, height, que seria a altura, o valor inicial de meio e o valor final eu vou colocar 0. Então, ao aceitar esse novo parâmetro, o meio-fio é automaticamente ajustado. Observe que ele sai de uma altura e vai diminuindo a sua altura até encontrar o solo ali, o pavimento da via principal. Vamos agora aproximar aqui, podemos observar que no final do encontro dos taludes, ainda o talude da via de conexão ele está terminando antes de iniciar o talude da via principal. Então também podemos ajustar isso. Vamos usar aqui a Create Parametric Constraint.
definir a estaca 0 mais 15, a partir de onde eu quero começar a controlar, até o final. O que eu vou fazer agora é escolher um outro ponto, não mais a altura do meio fio, mas sim o talude de aterro, onde ele inicia com 33% de declividade e eu quero que ele termine com menos 8% de declividade. Aceito, e ele faz essa transição. Agora sim eu tenho um encontro mais adequado ali dos taludes. Essas operações, obviamente, devem ser repetidas do outro lado da via de conexão. Vamos usar agora a janela 5, que está aberta aqui, para exibir a seção transversal dinâmica e poder visualizar a interseção entre a via principal e a via de conexão. Vamos avançar um pouco mais aqui para localizar exatamente sobre o eixo da via de conexão. Aqui está. Todos os componentes exibidos no arquivo fazem parte da visualização da seção transversal. Vamos avançar um pouco mais. Aqui já podemos ver do lado direito, a continuação ali da via de conexão, já na chegada próxima ao talude, ao platô. Vamos avançar mais um pouco e chegar no platô. Vai aumentando, vai a largura devido à interseção, e aí sim toda a largura do platô sendo exibida. Bem, isso conclui o seminário de hoje, mais um seminário da série de seminários sobre Power Civil for Brasil, que hoje apresentamos corredores. Esse seminário foi focado na nova tecnologia Select Series 3 do Power Civil for Brasil, a atualização que traz a nova tecnologia Open Roads. Muito obrigado a todos, espero vê-los nos próximos seminários da série. Obrigado.